Olá, boa tarde. Começando mais um Os Donos da Bola. Ontem o Cruzeiro apresentou seus reforços para a temporada 2015. E o Jô quebrou o silêncio e falou sobre suas pretensões para a temporada. O zagueiro Emerson quer fazer um ano diferente do último que passou, sendo mais útil ao Galo. Luciano Dias traz todas as notícias da Toca da Raposa e muito mais. Nossos comentaristas estão aqui. Júlia Guimarães, eu vou inverter a ordem hoje, Dimar Oliveira e ele, editor do Metro, maior jornal do mundo. Ele faz jornalismo, ele faz esporte, ele faz impresso, ele faz TV. Ele é segundo volante que sai para o jogo, lateral nas horas vagas, Juvercir Júnior. Muito obrigado, meu querido. Esse é polivalente, esse é forte, esse faz de tudo. É uma honra receber o editor do maior jornal do mundo aqui nos Donos da Bola. E vamos começar falando do Cruzeiro. Na tarde de ontem, o time da Toca da Raposa apresentou oficialmente seus novos contratados à torcida e à imprensa. O evento foi realizado na Toca 1 e quem traz todas as informações é a linda, a repórter mais bonita do mundo, Gisele Ramos, a mãe do ano, que está de volta. Seja bem-vinda, Gi. Tapete azul para receber os novos contratados. E eles mal chegaram e já ganharam o carinho da torcida. Quatro caras novas para a temporada 2015. De uniforme novo, o chileno Felipe Seymour, o camaronês Joel, Fabiano e Leandro Damião chegam para reforçar o time que tem a Libertadores pela frente. Tive a oportunidade de jogar pelo Inter, ser campeão, ser artilheiro do Inter, então espero que aqui no Cruzeiro seja totalmente igual, com muitos gols e com título. Um lateral direito, um volante e dois atacantes. E a promessa do gerente de futebol, Valdir Barbosa, é de pelo menos mais dois reforços. E a expectativa, é claro, é para o substituto de Ricardo Goulart. A gente trazendo mais um reforço para o lugar dele, a gente vai ficar bem encaminhado aí para o título da Libertadores. Lógico que precisa, suprir algumas carências, do tipo Ricardo Goulart, que é uma novidade que saiu essa semana, mas eu acho que está caminhando bem para continuar um time forte. E enquanto esse substituto não chega, a equipe trabalha firme na pré-temporada, de olho no primeiro compromisso do ano, o Campeonato Mineiro. E os novatos vão tentando se adaptar. Principalmente Seymour, que há 8 meses não entra em campo. Treinava todo dia, 2 vezes ao dia, muito forte. E agora, depois de uma semana, treinando com Cruzeiro, agora me sinto bem, muito bem, dia a dia melhorando. Com a base praticamente mantida, as caras novas querem se encaixar o mais rápido possível no time tantas vezes campeão. A gente tem que se preparar muito, não só dentro de campo, mas como fora de campo também, porque a gente sabe que é o nosso dia a dia, que faz com que você possa ter uma atuação boa dentro de campo. A responsabilidade é grande pelo que eles fizeram ano passado, pelos jogadores que estavam, que permaneceram no elenco, então eu acho que vai ser um trabalho não fácil, mas estamos aí na briga e a gente vai brigar para que as coisas possam acontecer. Gisele Ramos já está igualzinha ao período pré-gravidez. Linda, linda. Genética favorável é outra coisa, né, Dimar? Muito, está muito bem, super Quando Deus quer mansinho. abençoar, ele vai lá e faz direito, né? E abençoou com o Diego e ela já está de volta, e linda, maravilhosa, competente como sempre. E o filho dela é tão lindo quanto ela. Exatamente. É verdade. Um beijão para ele. O Fernando é muito gente um beijo boa, pro né? Mas ainda Fernando bem que também, puxou. Um abraço, Fernando. Um beijo pro Fernando também. É o pai do ano também, né, gente? Pai do ano e mãe do ano. O casal do ano, eu diria, de Lindo, 2014. lindo. Dimar Oliveira. Vamos falar desse pacotão de reforços do Cruzeiro. Não sei se dá para chamar de pacotão. 4 jogadores ali apresentados na Toca da Raposa. Gostou? No fim das contas, você acha que o saldo é positivo desses 4 jogadores chegando aí na Toca? Não. O saldo não é positivo. Isso que eu gosto demais. Não é positivo até pela reposição, né, do próprio Ricardo Goulart, a questão da lateral, que a gente sabe que o Cruzeiro está trabalhando, mas efetivamente esses jogadores que vieram, a princípio eles vêm para uma composição de grupo. Aí o pessoal fala, o Leandro Damião, que ontem até treinou já de titular na primeira formação do Marcelo. Mas ainda é uma incógnita, né? A gente tem que saber como é que ele vai se adaptar
adaptar aquilo tudo ali. Na verdade, se você pegar o montante todo, você perde muito com a saída de um lateral, que é uma posição muito difícil titular, e com a saída de um jogador que atuava em termos ofensivos, como atuava o Ricardo Goulart ou o Marcelo Moreno, já adaptados. Então, eu acho que todas as mudanças, a gente tem que acreditar que elas vão ser para melhor. O Cruzeiro tem feito bem isso nos últimos anos, mas, a princípio, é uma interrogação. E, efetivamente, quando você coloca os nomes, a princípio você diz, não gosto do que foi feito. O que vai vir por aí... Mária, você não gostou exatamente dos nomes que chegaram ou você acha que houve uma desproporção entre os atletas que saíram e aqueles que são as novidades da Toca? Você acha que o Cruzeiro perdeu mais do que ganhou ou você não gostou mesmo dos jogadores no sentido de serem atletas de não tanto potencial assim? Não, da forma como eu falei no início, a composição de grupo é legal, né? O Leandro Damião, existe uma possibilidade, né? O Joel é um menino bacana, inclusive o Marcelo já ressaltou que ele está treinando muito bem, que ele tem aparecido muito bem nessas situações, mas a gente não tem a certeza, né? E futurologia é uma coisa que no futebol não existe. Você pode achar que deu certo, que não deu certo, você vai saber só no final, né? Então, essa futurologia que é complicado no futebol. Dentro disso, eu acho que neste momento, quando você avalia os nomes, aí eu estou falando até aqui, tá, gente? Pra você anunciar outros nomes mais tarde e tal, a gente vai ver como é que vai ficar. Mas hoje, neste momento, ele perdeu mais do que ele ganhou. Em termos técnicos, em termos de conquista, em termos de coletivo, do grupo, do que os jogadores tinham como diferenciais. Isso, o Cruzeiro perdeu mais do que ganhou. E nem sempre, né, o montante todo, você contrata 6, 4, 8, perdeu 2, que tem uma importância de 8, 10. Justamente. Né, mas é a questão financeira, é uma mudança muito grande. Nem estou dizendo que o Cruzeiro fez errado, não tinha como segurar o Ricardo Goulart. Né? Então, acho que ali é uma questão de ponto de vista de análise de diretoria mesmo. Agora, neste momento, perdeu mais do que ganhou. Gilbercir Júnior faz aquela manchete para o Metro a respeito das contratações do Cruzeiro até aqui, mais do que isso. O saldo até o momento nessa janela de transferência, positivo, negativo, está indo mais ou menos na linha da Dimara ou discorda veementemente? Discordo em parte da Dimara. Coincidentemente ou não, hoje no Metro nós vemos uma notícia que mostra que 11 jogadores deixaram o Cruzeiro, 7 chegaram. Obviamente, 7 com os que voltaram de empréstimo dos clubes e 11 daqueles também que voltaram de empréstimo e que foram negociados. Agora, eu acho que vamos começar pela saída do Ricardo Goulart. Acho que foi uma excelente negociação para o Cruzeiro. Hoje a gente vê Fluminense, Vasco, Botafogo, diversos clubes atravessando uma crise. O próprio Santos ontem o Robinho esculhambou com o Santos. Mas a parte financeira. A gente estava conversando aqui nos bastidores do programa. Eu estava sentindo que você não é tão fã do futebol do Goulart, não, cara. Não, de forma alguma. Ao contrário, eu acho ele um bom jogador. Bom jogador. Não então, nada mais do que isso. Bom jogador. Não é craque. Melhor do brasileiro ou não? Não, o melhor do brasileiro é Everton Ribeiro. Tá. É um bom jogador, acho que o Cruzeiro fez um excelente negócio, tem que encher o caixa mesmo, tem que abastecer o clube. Isso faz parte do futebol, é uma política que já vem da época dos Perrelos, acho que deve ser seguido assim, o clube tem que se manter. Ele ficou 2 temporadas, ganhou 2 brasileiros, acho que a fase dele chegou no ápice ali, estava na hora de ser vendido. Em relação à chegada do Leandro Damião, eu acho que o Leandro Damião vai se dar bem no Cruzeiro. O Marcelo Moreno, obviamente, era superior, já estava muito entrosado com a equipe, só que eu acho que ele vai se dar bem. Ele tem características parecidas com o Moreno em relação a bolas aéreas, e assim vai, eu acho que ele vai se dar bem. Joel, Dimara. Joel, eu acho que foi uma grande contratação para o Cruzeiro. Eu também acho. Barato, jogador que veio barato, o jogador do Cruzeiro vai ganhar muito dinheiro com ele, muito dedicado, velocista, marca pouco, ele não está dentro daquelas características do Cruzeiro, de marcação, de fazer aquela marcação sob pressão do Cruzeiro, que tanto o Marcelo gosta, mas eu acho que foi uma boa negociação. Fabiano, para mim, é uma incógnita, eu vi poucas partidas dele, então não sei te falar. Aí é a composição, né? Aí o Felipe Seymour aí já é uma brincadeira. O Felipe Seymour, ele falou que ele treinou bastante. Não, brincadeira, tem 8 meses que ele não joga. Ele falou que ele treinou 3 vezes ao dia. Óbvio que ele vai falar isso. Ele falar que ele treinou. Ele tá treinando mais que jogador profissional. 2 meses. Quer dizer, ele é profissional, né? Mas na pré-temporada aí durante 8 meses. Tá treinando mais jogador em plena atividade, digamos assim. Mas na matemática final, o Cruzeiro saiu perdendo. Interessante. E perdeu a principal posição que eu acho que o Cruzeiro perdeu foi a saída do Newton. Acho que a saída do Newton foi muito ruim para o Cruzeiro. Pouco dinheiro para a importância que ele tinha para o Mas eram reservas, Você acha que perdeu mais com o Newton do que com o Ricardo Goulart e com o Egídio? Eu acho que o Lucas Silva não fica tão bem. Você gosta mais do Newton do que a mulher dele. Esse conceito de gostar é perigoso. Mas eu acho que o Lucas Silva sai pós-Libertadores. Sai do Lucas Silva, naturalmente o Newton já ocuparia esse posto. E nós temos Henrique, Lucas Silva e Newton. Era um trio que girava bastante. Tanto que o Lucas Silva fechou o ano na reserva com o Newton como titular. E ele estava vindo muito bem no Cruzeiro. Então acho que a saída do Newton foi muito ruim. Do Egídio, muito ruim também, mas eu acho que o Gilson vai se dar bem no Cruzeiro.
Mas não começou com você, antes de ir para a Júlia, eu gostei muito da sua resposta, então eu quero aprofundar nos pensamentos desse expoente do nosso jornalismo. Você acha que o que deu esse teor negativo para a movimentação do Cruzeiro no mercado foi a saída do Ricardo Goulart? Você acha que o que pendeu para o lado negativo foi perder a sua estrela? Até então estava mais ou menos ali, elas por elas, trouxe alguns bons jogadores, perdeu algumas peças importantes, mas nada demais. Aí perdeu o Goulart, o negócio entornou o caldo, como diria o outro. Não, é um pouco complicado. Eu volto a dizer, perder o Goulart realmente foi muito ruim para o Cruzeiro. Só que tem um outro lado, que é o lado financeiro do clube. O clube tem que se manter, as contas são altas. O Cruzeiro tem uma das maiores folhas do Campeonato Brasileiro. A saída do Dagoberto, para mim, não foi boa. Não foi boa, porque ele foi liberado. Simplesmente ele foi liberado. Na verdade, ele ainda não saiu. Tem que esperar até o dia 20. Até o dia 20, mas... O Jean tá perguntar se você tá bem, se você tá em plena consciência. Não, tudo bem. Você acha que a função... Você acha que a função do Ricardo Goulart é normal? Vai ser fácil a reposição, tá tudo... De forma alguma. Mas tá falando que tem que vender, que não tem jeito. O que eu tô dizendo... Mas não tinha jeito, mas perdeu, Tá claro, gente, o clube tem que se manter. Claro, eu já vi nas redes sociais, eu fiz uma matéria pro Jornal Metro, a repercussão negativa da saída do Goulart. Pelo amor de Deus, não entendam mal, então mas o clube tem que se manter. Você está falando do ponto de vista do CEO, porque ele é dono do maior jornal do mundo, é o cara que faz as contas todo mês para pagar aquela folha altíssima do Metro. O jornalista, como todo mundo sabe, é muito bem pago, né, Edmar? É um mercado em crescimento, né? Muito. Todo mundo ganha muito bem nas redações por aí. Júlia Guimarães, eu queria te perguntar duas coisas. A primeira, a respeito do Fabiano, que foi o menos citado ali pelos nossos comentaristas. Você acha que ele tem chance de ser titular? Você acha que, na direita, convenhamos, né? Não tem nem por que perguntar isso, porque ninguém vai tirar o Mike. Mas você acha que ele pode ser adaptado, por exemplo, à lateral esquerda, já que o Cruzeiro não tem ninguém por ali? Você acha que seria uma boa? Ele já jogou de zagueiro, já mostrou versatilidade. Nunca jogou de lateral esquerdo, mas será que, já que ele é polivalente, ele pode ser testado por ali? E a segunda pergunta é a mesma que eu fiz para eles. Já que o pessoal está corajoso hoje, tomou um chá assim de sincericídio, eu diria, porque a torcida do Cruzeiro vai brigar. No caso é isso até por mesmo. Estar de duas belas mulheres aqui. Aí você vai empolgado, né? Quem não empolga, né? Gisele Ramos aparece ali. Daqui a pouco aquela repórter da Colômbia volta para fazer mais Ela fez uma matéria especial, né? Ela fez uma matéria especial. Só mulher bonita nesse programa. Mas e aí, Júlia, fala do saldo positivo ou negativo e do Fabiano. Pode jogar na lateral esquerda? Boa tarde, Cadu. Boa tarde para todo mundo. O Fabiano, eu acho que a chance dele jogar na esquerda é um pouco menor do que a do Ceará, por exemplo. O Ceará ele já foi deslocado para a esquerda algumas vezes pelo Marcelo Oliveira. Não acho que ele foi tão bem, mas é uma opção até a possível contratação do Mena, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Em relação ao Fabiano, por causa do Ceará e do Mike na direita, eu acho difícil ele ainda ter espaço, assim, um pouco de espaço agora. Eu acho que ele ainda tem que mostrar trabalho, mostrar serviço. Outros clubes do Brasil estavam interessados na contratação dele, mas o Fabiano acho que ainda tem que esperar um pouquinho, assim. Ele mostrou qualidade, sim, na Chapecoense, sem dúvida. Mas eu acho que ainda tem que esperar um pouquinho. Eu acho que é mais fácil até improvisar o Ceará por já ter jogado na esquerda e por estar mais adaptado, mais entrosado com o grupo, do que colocar o próprio Fabiano. Em relação às saídas, eu vou até discordar um pouquinho do Juvesim em relação ao Lucas Silva, porque eu estou vendo muita especulação, eu tenho acompanhado muita especulação do Real Madrid querendo contratar o Pogba da Juventus. E seria uma contratação, assim, de 300 milhões de reais. Então, talvez o Pogba chegue no Real Madrid. Então, a chance do Lucas Silva sair do Cruzeiro até no meio do ano, eu acho que já fica um pouco mais difícil se essa negociação se concretizar. Então... Para o Real Madrid, eu também concordo que a chance é pequena. Claro. Só que outros clubes podem chegar. Di Maria até soprou ali, o Arsenal... Foi outro interessado. O futebol inglês, na verdade, porque na verdade, quando você tem um jogador como o Lucas Silva, e aí você passa com uma observação do Real Madrid ou tal, a atenção se volta para ele. É verdade. E eu vou te ser muito sincero, eu acho que o Cadu concorda comigo, ele tem muito mais cara de futebol inglês, inclusive. O tipo de jogo dele, pro nível de exigência, né? No Arsenal. O Real Madrid é quase uma ilha da fantasia. Eles contratam quem eles quiserem. Tem volantes mais prontos do que o Lucas Silva. Não é diminuindo o valor do Lucas, que eu acho um baita jogador. Sou muito fã do futebol do Lucas Silva. Só que o Real Madrid tem o Khedira na reserva, que já não é jogador para ficar no banco, pode sair a qualquer momento. Tem essa história do interesse no Pogba, que aí seria titular. Então, eu acho que o cavalo branco, aí literalmente, porque o Real Madrid é um time branco, passou ali para o Lucas Silva. Não sei se volta não. E tem a questão vai ter que abrir o caixa, viu? Mas tem
a questão do Barcelona também, né? Porque o Barcelona deve ter o perdão da FIFA na questão do fair play financeiro e a gente sabe ali como é que é a disputa. E dentro das modificações que o Barcelona deve fazer até para melhorar a sua situação, o treinador... vai recorrer até a última instância da galáxia. Exatamente. Não dos galácticos, mas da galáxia, né? Então pode ser que a situação do Lucas... Eu acho muito difícil o Lucas Silva permanecer depois da abertura dessa janela maior que a Europa tem. Talvez vire um pouquinho mais complicado. Que eu acho que ele não vai para o Real Madrid. Também acho que ficou mais difícil. Agora... Mas você tem o futebol inglês, eu acho que é possível que venha muito em cima do Lucas Silva. A gente não tem... As características dele é de pro Everton Ribeiro também. A gente questiona essa questão do Riaça, as coisas todas, mas eu acho que o Everton Ribeiro também, o Cruzeiro está meio que planejando, porque acho difícil que ele permaneça. Depois de várias situações. Apareceram propostas para o Everton Ribeiro, já tem, na verdade, né? Já teve, mas aí o Cruzeiro segurou um pouco a situação. Dizem até do Manchester United, não foi qualquer proposta, não. Isso é quase um jornalista ser chamado para trabalhar no metro, entendeu? Estão falando agora até do Palmeiras, né? Então... não, isso aí não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não cola, né? Acho difícil, mas aí já estão falando também, tem muitas especulações. A gente fica até brincando, né? Porque o Alexandre Massa está em Belo Horizonte, o moço mora aqui, né? Não mora? Afinal de contas... Ele está tratando da mudança e tal, né? Eu não acredito. Tem o direito de desembarcar aqui em BH, dar uma voltinha, rever os amigos, né? Eu acho que passa. Daqui a pouco eu quero saber do Juversi a respeito do substituto do Ricardo Goulart, já que a Edmar e a Júlia abordaram esse assunto nos últimos dias. O Juversi é a nossa novidade. Quero saber o que ele pensa a respeito dessa peça de reposição do Cruzeiro e também uns tweets interessantes que chegaram ali sobre o substituto do Ricardo Goulart. Vamos falar do Galo agora. E lá no Galo, ele falou. Quem falou? O Jô. Está de volta o atacante, artilheiro da Libertadores em 2013. Ele quer um recomeço no time do Atlético e quem conta essa história é o nosso outro polivalente, o Diogo Ramalho, que também é volante, mas não sai muito para o jogo, é mais limitado. Mas na reportagem ele é muito bom, vai falar do Jô pra gente. Não dá para dizer que ele voltou, porque afinal ele nem foi. Mas o que o torcedor atleticano não imaginava ver em 2015, as nossas lentes mostram. Jô, ao lado de André e Emerson Conceição, reintegrado e buscando o espaço que já foi dele no grupo. Quando você erra, independente do seu erro, você tem que ser punido. Daqui para frente, como eu falei, não errar mais, procurar sempre fazer as coisas corretas, como eu sempre fiz, e voltar a fazer gols, que é o que eu tenho que fazer. Jô chegou desacreditado em maio de 2012, liberado pelo Internacional também por problemas disciplinares. No Galo, precisou de pouco tempo para recuperar o seu melhor futebol. A coroação veio com a Libertadores, 7 gols e artilheiro da competição em 2013. Aqui, ele quer começar a reescrever novamente a sua história. Para que isso aconteça, a primeira concorrência que ele tem que vencer é com os próprios companheiros. Para quem não joga desde 2 de novembro, superar jogadores de qualidade no ataque não será tarefa fácil. Mas um objetivo na minha carreira em superar tudo isso, a concorrência é grande. Acho que mais beneficiado em tudo isso é o Levi, em ter jogadores de qualidade, tem várias opções para poder jogar ali no ataque. Quem disse que a oportunidade não bate 2 vezes a porta? O Levi, a diretoria, o presidente me deu mais uma nova chance, agradeço. 2015 é como se fosse um recomeço, né? Arrependido dos erros, o atacante quer retribuir o apoio e a confiança do torcedor. Quando você erra e você reconhece seu erro, com certeza você se arrepende, né? Acho que a grande maioria da torcida ainda acredita em mim, ainda confia em mim, por isso que ainda me dá ânimo, me dá vontade de dar a volta por cima, como eu sempre fiz na minha carreira. Com contrato até 2016, após ouvir conselhos de familiares e amigos, Jô se diz mais experiente para começar de novo. Olha, final de ano, início do ano, o jornalismo às vezes passa por uma série de repetições, né, de Verdade. A gente repete algumas matérias. Eu confesso, não estou aguentando mais falar do jogo, não é nada contra o jogo, não. Não. Mas todo dia tem. Mas se vira e fala, nós vamos falar, tá na pauta, eu sei, eu vou chamar o Juversi e pedir para ele falar, já que ele não abordou ainda esse assunto. O que você acha, Juversi? O Atlético fez certo em perdoar, foi muito bonzinho, tinha que ter liberado. O que você faria com o Jô? Acho que o Atlético pensou mais na parte financeira, né? Ele acreditou que chegaria alguma proposta pelo Jô, não chegou nada e vai manter o cara no elenco porque tem a necessidade. Mas, claramente, eu acho uma péssima ideia do Atlético manter o Jô no elenco. Acho que um elenco ele tem que ter
tem que seguir a linha do respeito do grupo, respeito às normas da empresa. E eles respeitou, ele cometeu uma infração muito grave, foi punido. Acho que passar a mão na cabeça dele agora e manter ele no elenco foi uma péssima ideia. Para mim estava fora, ele e Emerson Conceição. E o André? O André está praticamente fora, né? Mas sempre esteve fora do Atlético. Afinal de contas, ele não apresentou nada, absolutamente nada. Pior contratação da história do Atlético? Nossa Senhora. Você acha que foi pior contratação? Não, já teve muita coisa, não exagera. Não, mas estou falando porque foi caro. O André equiparou-se ao Guilherme em relação à grana. Foi a pior contratação que o Atlético fez. Foi a mais cara, né? Na verdade, já achava que era o Guilherme, a dele foi mais cara. De euros. Absurdo você pagar isso com o André. O André não apresentou absolutamente nada. Ao contrário, envolve-se em altas polêmicas extra-campo e dentro do campo mesmo ele não mostra nada. Ô Dimara, uma parte da entrevista ali, diferente do jogo, para a gente abordar um assunto distinto aí dentro desse tema, a possibilidade de ele ser negociado. Ele falou que está ali aberto a possibilidades, aberto a propostas. Você, sempre bem informado, tem alguma notícia de possibilidade de o Jô sair? Porque, convenhamos, normalmente o torcedor não gosta de um jogador que deixa o clube. Mas eu acho que no caso do Jô, boa parte dos atleticanos gostaria de ouvir da sua boca, Dimara, de que há uma proposta do Jô, que há um interesse por esse atacante. Eu gostaria muito de trazer essa notícia, mas, Cadu, eu vou continuar batendo naquela tecla. Eu acho que o que o Atlético está fazendo em relação ao Jô, ao André, ao Emerson Conceição, é só uma blindagem deles nesse momento. É a história de falar assim, olha, eles vão ser aproveitados, não sei o quê. É para você não desvalorizar o jogador. Não acredito no aproveitamento deles. Acho que todas as chances foram dadas ao Jô. E mais do que isso, até para um exemplo ao grupo, né? A questão do Jô não é uma questão só técnica, porque técnica a gente acha que até poderia haver uma recuperação dele. É um jogador que disputou a Copa do Mundo, dentro de uma composição. Não, mas dentro de uma composição de grupo. Se fosse só isso, você soubesse que não ia ter mais problemas fora de campo, que ele não ia mais trazer isso, eu acho que tecnicamente você até poderia acreditar em alguma coisa, mas não é isso. E olha para você ver como mudam as coisas. Há poucos dias ele chegou, foi no aeroporto, falou assim, olha, eu vim aqui só para pegar minhas coisinhas, resolver. E agora eu estou aqui pedindo desculpas. Eu acho que a desculpa, o perdão, né, a regeneração de cada um, isso tudo é possível, mas não acho que mais no Atlético. Acho que do Atlético esgotou, já era. Isso não existe. Acho certo que a diretoria está fazendo se posicionar assim no mercado para não desvalorizar o cara, porque precisa negociar e tal, mas não acredito mais no Jô no Atlético. Pode até no futuro queimar minha língua, não sei o quê, mas neste momento eu não acredito numa recuperação no Jô no Atlético, porque ele não está bem fora das quatro linhas, não é uma questão só técnica, é uma questão mesmo de cabeça, de assessoramento, de ter uma postura diferente de profissional, que eu não acredito talvez que nesse momento ele tenha no Atlético. Não querer tanto assim, né? A falta daquela vontade de ser jogador profissional. Exatamente. Ele ficou tão próximo do Ronaldinho. Você foi no ponto ideal. É o que eu sinto no André. O que eu sinto no André é uma má vontade dele em campo, a falta de tesão pelo futebol. Então, meu amigo, que a gente procura outro clube, vai embora, pega suas coisas, muda de profissão. Mas se for para poder ficar no Atlético para não jogar nada, vai com Deus. O Jô ficou muito amigo do Ronaldinho, né? Amigo até demais. Um influenciava o outro ali em vários aspectos, eram parceiros mesmo. E o Ronaldinho, todo mundo diz isso que eu falei a respeito do Ronaldinho. Aqui em Minas não pode falar nada do Ronaldinho, né? O povo te ameaça de morte, mas a gente fala mesmo assim, que o Ronaldinho não tem aquele tesão mais de ser jogador profissional. Só que, ô Jô, o cara é bem mais velho, ele conquistou tudo e ele é 300 mil vezes melhor do que você. Então é um caso bem diferente. O jogador mais rico da história. Tem muita mudança aí, né? É complicado você falar o que é certo ou errado, mas é completamente diferente. Não sei se compreensível é o termo, mas é um cara que chegou nesse patamar depois de ganhar tudo, de ser um dos melhores de todos os tempos, de ter muito dinheiro e de ter mais de 30 anos, uma série de coisas. O Jô não tem nada disso. Não. E já tá, talvez, pegou só o aspecto ruim do Ronaldinho, não pegou o talento tão avantajado. Ô Júlia, a gente fala muito dessa história de dar mais chances ao jogador, tendo em vista o lado financeiro. Ser pragmático, ser realista, entender que é um patrimônio do clube. Não está jogando tão bem, mas insiste um pouco para ver se alguma venda acontece. Só que você não acha que tem um limite para fazer isso? Que você tenta demais e depois esse argumento financeiro ele cai por terra, não faz mais sentido? Eu acho assim, Cadu, e até falando um pouquinho do Jô, assim,
O Jô, não só na parte técnica, que ele está muito abaixo do que a gente já viu ele apresentar, na parte tática também do Atlético, o Jô não se encaixa nesse perfil de jogo do Atlético mais. Taticamente, naquela época, em 2013, que tinha aquele tipo de jogo do Cuca, que era uma bola alçada para o Jô lá na frente, ele escorava para a velocidade do Bernard, escorava para o Ronaldinho. Esse jogo não funciona mais no Atlético. Desde o ano passado, quando o time começou a jogar com uma maior movimentação, sem já o Jô, sem o centroavante fixo, o time funcionou muito melhor. O time fica muito leve. Fica muito leve, fica muito rápido, da filosofia do treinador. Flui muito mais. O próprio Lucas Prato, então, um dos tweets ali, mencionava que com o Lucas Prato, agora o Jô perdeu espaço de vez. Pela característica, E é um centroavante que, além de ser melhor, né, de ser mais jogador como um todo, tem essa característica que combina mais com o novo jogo do Galo que a Júlia está falando. Menos bola aérea. Ele é bom também no jogo aéreo, mas depende menos disso do que o Jô. Exatamente. Tem mais repertório, sai mais da mais área. inteligente, inverte melhor de posição, aquela movimentação que o Atlético tem de envolvimento e que faz tanta diferença. Então, quer dizer, né, por isso que eu acho que é só uma encenação, entendeu? E aí, só para confirmar aquilo que o Cadu disse, a relação do Ronaldinho Gaúcho é tão grande com o Jô que é ele quem está tentando salvar, porque a única proposta que chegou até agora é a proposta trazida pelo irmão do Ronaldo. Quem está tentando negociar o Jô... Porque, efetivamente, eu acho que depois eles ficaram sabendo a realidade do momento. E aí o Ronaldinho também, lá no México, deu aquela confusão, deu aquela rateada. Aquela rateada. Eles falaram assim, aí vem um segundo nesse mesmo nível, nós estamos perdidos. Né? Eu acho que passou por aí. Vamos pegar o gancho, você falou da possibilidade de negociação do Jô ali pelo Assis. Ele falou desse assunto, falou da possibilidade de deixar o Atlético na entrevista de ontem. Vamos passar o 3x4 aí do Jô e a gente volta a debater esse tema. Eu estou aqui, não tenho um contrato, tenho que fazer meu trabalho, mas a gente sabe como é o futebol. Daqui 2 dias, sei lá, se tiver uma oportunidade de sair, a gente vai estudar, ver se é a melhor oportunidade, mas ainda penso. Como eu sempre falei, tudo que eu reconquistei na minha carreira foi dentro do Atlético Mineiro. Agradeço, eu acho que ainda tenho ainda a capacidade de voltar a jogar, voltar a fazer gols. Mas a gente nunca descarta a possibilidade de sair, né? Mas até então ainda não tem nada concreto, são só especulações que existem, mas ainda tenho que pensar no Atlético Mineiro. Juverci, você tem alguma informação? Você acha que tem a possibilidade de ele ir para o México, se juntar ao Assis, aos amigos dele, ficar feliz? Tem um Danilinho lá também. Tá lá, Danilinho, tem. Como diz o Thiago Reis, a resenha ia ser boa, né? Com certeza. Danilinho, Jô, Ronaldinho. Esse é um grupo interessante. Ó, não tem Não tem informação sobre transferência do Jô, mas deu para ver nos olhos dele a insatisfação e a infelicidade de continuar no Atlético, né? Deu para perceber nitidamente que ele não está nada feliz. As palavras tem um contrato a ser cumprido. E ele tinha que colocar a mão no céu, né? Não, o cara tem que dar soco na mesa. Falar assim, agora é a hora. Desculpa, torcedor. Desculpa, Atlético. Vou botar para quebrar. Vou voltar a jogar. Não, tem um contrato a ser seguido. Vamos ver se aparece uma proposta interessante. Vamos ver como é que vai ser. Ele até agradecer, confirmou ali uma coisa que a gente tem que falar aqui, tem que dizer mesmo, né? A participação dele na Libertadores, efetivamente, em 2013, tudo que ele fez, a recuperação que ele teve no Atlético, porque o pessoal já não acreditava na recuperação dele naquela época. Ele tinha tido um problema disciplinar terrível no Internacional, ou seja, ele já tinha vindo com problema. Sim. O Atlético segurou a barra dessas situações para que ele realmente recuperasse o futebol. Foi o que aconteceu. Tanto que ele foi a uma Copa do Mundo. Você acha que essa recuperação foi superestimada? Não que ela não tenha acontecido. Ele jogou bem e se recuperou. Mas você não acha que em algum momento, aí culpa da imprensa também, da torcida, de todo mundo, elevou-se demais o status do jogo? Ele melhorou, estava jogando bem, mas também não era isso tudo que estavam falando. Mas aí, Cadu, a gente vai cair numa história que a gente está vendo muito no futebol brasileiro nesse momento, né? E até em relação aos atacantes. Como a gente não tem, ele acabou indo parar na Copa do Mundo exatamente pela ausência de jogadores que pudessem preencher aquilo. E aí a gente volta naquela história de tudo que o Adriano fez na carreira dele, de tudo que o Gaúcho fez na carreira dele. E aí a gente começa a ver, por exemplo, como esse Jonathan Cafu que foi para o São Paulo ontem, da Ponte Preta, que todo mundo queria. Até o Atlético estava nessa negociação. Então, são situações que você vai pegando de jogadores que parece que o mundo está acabando. A história do Vitinho mesmo para o Internacional é bom jogador, mas também não é para arrancar os cabelos e dizer assim, meu Deus, não vai. É um bom argumento, gostei da sua resposta. Muito obrigada. E acho que o futebol brasileiro vive uma crise danada. A gente o próprio Dudu, com todo respeito, era para aquilo tudo. Nossa, crise do camisa 9, crise do camisa 10, de treinador. Lateral. Mas acho que no camisa 9 ainda é pior. Eu acho que é da crise do centroavante. Do centroavante de origem, realmente, eu concordo plenamente com a Gilmara. Que passa pela base, pelo futebol de força. Esse jogador, essa característica. O Jô fez, aí eu vou responder e emendar a pergunta que você fez para a Gilmara. O Jô, em 2013, ele fez uma excelente temporada, assim, foi muito bem.
ele se destacou como o melhor centroavante naquele ano ali no futebol brasileiro, tendo o Fred ali como uma sombra, indo bem, mas eu acho que o jogo foi superior. Foi. E assim, acho que ele deve muito ao Atlético, ele deve estar muito feliz de ter essa chance ou não de ser blindado ou de permanecer. Vamos ver o que os meses, o passar do tempo ele vai mostrar pra gente, mas acho que ele tem que estar bem feliz de continuar, viu? Bem feliz. Em 2013, os dois que você citou, tão questionados em 2014 na Copa do Mundo, eles foram bem, inclusive, na seleção. Muito bem, muito bem. Então, eu até discordei da convocação do Jô naquela época, mas o Filipão tinha, no mínimo, o argumento de que quando o Jô foi chamado, foi acionado, entrou e foi bem. O Fred, na Copa das Confederações, fez gol contra a Espanha, contra a Itália. Não foi contra o Gonçalo jogasse assim sem um centroavante. Quem que ele tinha para levar para a Copa? Mas o arrependimento dele ele depois. Ele brigou o Tardelli, né? O próprio Tardelli é adaptado à função de Tardelli. Eu acho que talvez o maior, mas talvez o maior erro do Luiz Felipe, acho que depois ele, naquele arrependimento, na tal da entrevista que é complicado, que ele não falou o nome do jogador e que muita gente entendeu que foi esse jogo, acho que talvez o maior erro dele na convocação foi a questão do Tardelli. Eu acho que o Tardelli já estava merecendo naquele momento, no lugar do jogo. Exatamente, no lugar do jogo. Eu acho que até pela função tática dele, ele teria opções que ele teve. Teve momentos na Copa do Mundo que a gente falava assim, como que ele vai sair dessa situação? Filipão só joga com centroavante. Não, mas deixa eu te dizer, aí eu tô dizendo de composição. Claro, mas eu não consigo ver o Filipão montar um time. Mas aí é a limitação do treinador, que é outro erro, não era pra estar lá. Aí eu tô falando do jogador. Um pesadão na área ali, ó. Eu não vejo. Mas era uma Copa pro Tardelli ter ido, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tô dizendo que ia mudar o resultado que aconteceu diante da Alemanha, não é nada disso, mas a opção dele pelo Tardelli teria sido outra. Eu acho que ali houve um erro. Ô, Dimária, para fechar esse assunto, reintegrados no time do Atlético, queria perguntar para a Júlia a respeito do Serginho, que também é um jogador que voltou. O Galo está com vários volantes, a cara da Dimária é impagável nesse momento. O Galo está com vários volantes no elenco, 8 volantes no elenco, alguns muito bons, Leandro Donizete, Rafael Carioca, o Dátilo, que é meia, volante, faz de tudo. E aí, como é que faz com o Serginho ali? Você acha que deveria liberar? Vai ser um reserva? Vai ser mero coadjuvante? Quantos reservas? O Serginho, se ficar, daí vai ser mero coadjuvante. Eu acho que o Atlético deveria emprestar novamente. E hoje, eu até escutei escutei até na Itatiaia, que o Danilo Pires, que a gente até comentou bastante ontem, o Danilo Pires se destacou muito num treino de resistência no Atlético. Então é um jogador que ele precisa fazer isso para poder aparecer, ele precisa se destacar tanto nos treinos quanto nas oportunidades para aparecer. Então tem o Danilo Pires, tem o Josué, tem o Pierre, tem o Rafael Carioca, então assim, Leandro Donizete. Então, e tem o time não é do jogador. Celso Roth, né? Então o time não é do se fosse do Celso Roth, a escalação ia ser Vitor, Danilo Pires, Pierre. Olha, eu acho que entre todos esses volantes, 3 que devem ter preferência, sim, muito acima dos outros, são o Rafael Carioca, o Leandro Donizete e o Dátilo jogando como segundo volante. Exatamente. Às vezes com o time agregando mais meias ali, mais atacantes, porque eles são muito melhores que os outros. Eu acho que estão bem acima dos outros. É para ir para o break direto ou é para fazer o merchan? Então tá, então a gente vai falar da Honda, Dimária, olha que legal. Que maravilha, vamos falar da Honda, ano novo, vida nova. E não adianta ficar aí reclamando do passado. O ano começou, está na hora de você melhorar de vida e realizar o seu sonho de ter uma motocicleta Honda. A hora é agora. Veja como é simples realizar esse seu sonho com o consórcio Honda. É muito fácil e muito barato você comprar a sua moto Honda com parcelas que cabem no seu bolso. Olha só, CG 150 Fan ESDI a partir de R$ 148 mensais. Tem que estar indo muito rápido, não dá tempo da gente ver o coisa, né? Dá para ver o nome da moto, como é que eu vou ver o nome da moto? Então, beleza, BIS 100 ES a partir de 118 mensais. E é muito importante comprar o seu consórcio com quem é especialista em moto. Não se arrisque comprando de qualquer um por aí. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O Consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser a sua. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E quem pagar e fechar o consórcio ganha uma linda camisa da Honda para você já sair de moto, sair bem vestido, sair estiloso, igual a de Mário Oliveira, igual a de Versi, bombando com a sua Honda. O melhor preço, a melhor moto no consórcio Honda. Rápido intervalo e a gente já volta mais com o Cruzeiro, o Atlético, todas as novidades do futebol mineiro.